Se você ficar até o fim do vídeo de hoje, você vai aprender 3 pontos essenciais para entender onde que você encontra bons trades, boas oportunidades, bons pontos de entrada. Então fica aqui comigo que eu vou te mostrar cada um deles. Fala, meu povo, tio Maurício na área. Vamos dar uma olhada então como que a gente faz essa análise. Os exemplos que eu vou utilizar aqui, eu vou mostrar eles em cripto para poder refazer com vocês, mas o que eu estou te ensinando aqui, ele vai servir tanto para day trade, quanto para swing trade, quanto para as ações, mercados futuros, etc, tá? Então essa daqui não é uma técnica que você pode usar só para determinado ativo ou só em determinado time frame, até porque a gente vai fazer uma análise, e essa análise ela não é necessariamente um trade. Depois que você faz uma boa análise, aí sim você identifica bons possíveis trades, beleza? Então é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Então vamos lá, já vai deixando seu like para eu poder saber que você gosta desse tipo de conteúdo e compartilha ele com outras pessoas que você vai me ajudar muito. E é claro que se você tiver qualquer dúvida, é só você deixar aqui nos comentários que eu gravo um vídeo sobre suas dúvidas para poder te responder. Vamos lá, a primeira coisa que você precisa saber é, quando você fizer uma análise, você tem que encontrar zonas de compra e zonas de venda, tá? Então essa é a primeira coisa e tem algumas formas da gente fazer isso. Você tá vendo aqui que na minha tela, eu tenho as médias móveis, eu tenho o IFR, eu tenho o MACD, eu tenho o volume ali. Nesse caso aqui, eu não vou nem usar o volume, a gente vai olhar só as médias, o preço, o IFR e o MACD. Esse IFR que eu estou usando é o IFR 14, padrão. O MACD que eu estou usando também é o padrão 12, 26 e 9. E as médias que eu estou usando são 12 e 26, que são as mesmas médias do MACD, beleza? Então se você estava com dúvida sobre isso, tá respondido aí. Vamos lá. Como que a gente faz para identificar zona de compra e zona de venda? Bom, uma das formas mais comuns que a gente tem, né? Eu vou colocar elas aqui porque basicamente são as únicas formas que eu uso, são suportes e resistências. Então, identificar essas zonas são com suportes e resistências. Só que não existe só suporte e resistência horizontal. Eles também existem na diagonal, que são os nossos canais e linhas de tendência, tá? Então, eu vou colocar aqui embaixo canais e LTs, que são as nossas linhas de tendência. Bom, você já viu eu utilizando aqui em alguns vídeos o canal de Fibonacci, certo? Então quando a gente tem um canal normal, digamos que a gente venha traçar ele daqui para cá, ele vai traçar o topo, o fundo, e você pode configurar aqui a linha de retorno, que fica em 50% desse canal. Quando eu utilizo o canal de Fibo, eu coloco uma configuração um pouco diferente, porque eu quero ver uma zona, tá? Então suporte e resistência ele não é uma linha, às vezes até é, mas normalmente ele é uma zona. É uma zona onde comprar é mais interessante e vender é mais interessante. Maurício, por que zona e não linha? Se você coloca uma linha, você tem que esperar ele chegar exatamente naquele preço para comprar. Se você coloca uma zona, você tem um espaço para poder ver o que o preço está fazendo para você encontrar um padrão e poder utilizar ele nos seus trades, e isso faz muita diferença, tá? Então, dessa forma, quando eu uso esse canal de Fibonacci, eu vou abrir aqui a configuração para você ver, porque já me perguntaram. Eu uso ele com 0, 0.15, 0.5, que é a minha linha de retorno aqui no meio, 0.85 e 1. E por que eu faço isso? Porque ele me dá uma zona de 15% da variação do canal da máxima para o meio, ou do fundo para o meio, tá? Então tem 15% aqui em relação a todo o tamanho desse canal e 15% aqui. E essa é a zona onde para mim é interessante comprar ou vender. E eu tenho certeza que é muito raro que você já tenha visto outra pessoa que não seja eu falando sobre canal de Fibo aqui, e dessa forma específica eu pessoalmente nunca vi ninguém fazendo, tá? Então essa foi uma forma que eu desenvolvi para mim, não estou tomando aqui os méritos do canal de Fibo, mas essa é a forma como eu uso, que eu desenvolvi de uma forma que faz sentido para mim, beleza? Então eu quero comprar quando ele estiver sobrevendido e vender quando ele tiver sobrecomprado. Então, olha só, dessa forma eu entendo que aqui eu tenho meu primeiro ponto, que são as zonas onde pode ser mais interessante vender do que comprar, e as zonas onde pode ser mais interessante comprar do que vender, beleza? Então, isso daqui foi o nosso ponto número 1.
identificar zonas de suporte e resistência. Bom, agora que você já identificou esses pontos, eu estou colocando aqui no Bitcoin, eu vou fazer a mesma coisa no Ethereum e a gente vai para o segundo ponto. Então eu vou voltar aqui para o meu gráfico semanal do Ethereum, vou afastar e vou fazer o mesmo desenho com o meu canal de Fibo aqui, desde o fundo aqui para esse daqui, conectando aqui com esses topos. Beleza, então eu tenho aqui o meu canal e você já sabe qual é a configuração, 15, 15, e qual é o primeiro requisito, zona de compra e zona de venda, certo? Agora, o que a gente quer ver como segundo requisito? Eu quero ver zona de sobrecompra e zona de sobrevenda. Maurício, mas não é a mesma coisa? Não. Às vezes você pode ter uma compra em uma zona intermediária, que não é sobrecompra e nem sobrevenda, tá? Então, por exemplo, aqui nessa parte aqui do Ethereum, a gente teve uma configuração de alta, certo? Tivemos bandeiras aqui, tivemos triângulos, tivemos diversas configurações em que você poderia, aqui ó, pequena bandeirinha, tá vendo? Em que você poderia fazer uma compra em uma zona onde o preço ele está em uma zona de compra, que é uma zona de 50% do canal de alta, com uma bandeirinha, com suporte nas médias. Então isso daqui é uma zona de compra, mas ela não é uma zona de sobrevenda para você comprar. E aí o que a gente faz para poder identificar zonas de sobrevenda? Bom, eu vou utilizar a maior parte do tempo o meu IFR. E esse daqui é o IFR de 14, configuração normal, 70 e 30. E em que ponto isso faz diferença? Se você estiver utilizando swing trade, normalmente um nível abaixo de 35, vamos colocar aqui, Alt H, beleza? Então, um nível abaixo de 40, 35, ele já pode servir para você como zona de sobrevenda, para você poder comprar, tá? O 40 aqui ele até tá pegando um pouquinho melhor, vou deixar ele aqui no 40. Então, isso daqui é uma zona de sobrevenda. Eu vou marcar aqui em verde para você, ó. Essa zona aqui é uma zona de sobrevenda. Essa zona aqui é uma zona de sobrevenda. Vamos ver aqui a próxima. Ó. Essa zona aqui foi uma zona de sobrevenda, que foi onde aconteceu isso aqui, tá? Então elas não necessariamente são a mesma coisa, zona de compra e zona de venda. No caso, principalmente de cripto, a gente vai dar uma ignorada na zona de sobrecompra, porque o mercado de cripto ele tende a fazer uma tendência de alta muito forte, tá? Algumas ações são assim também, mas não são todas, então quando você está fazendo essa análise em ações, às vezes a sobrecompra te diz um ponto muito importante para você não comprar. E aqui em cripto também não é tão diferente assim, mas a sua chance na compra ela é muito maior do que a da venda. Por isso eu não sou muito fã de apostar na venda das criptos, tá? Eu não gosto de operar vendido de forma geral e eu nem em ações opero ou operava, né? A parte que eu era mais ativo em ações, eu já não fazia elas em swing trade para venda, eu só fazia venda em day trade, beleza? Porque aí eu entrava, saía rapidinho, então eu não tinha todo aquele estresse. Então agora você já sabe qual é o segundo ponto, certo? Você junta a sua zona de compra e a sua zona de venda com as suas zonas de sobrecompra e zona de sobrevenda para identificar possíveis entradas. Qual é o terceiro ponto? E para mim ele é um dos mais importantes. Eu vou trocar aqui para uma outra moeda e essa outra moeda é a Sol. Qual é o terceiro ponto? O terceiro ponto ele é o momentum. Momentum, ele significa inércia, que é se o preço está subindo, ele vai continuar subindo, se ele está caindo, ele vai continuar caindo, e a velocidade dele é que vai fazer diferença. Então o momentum, ele vai mostrar a velocidade do preço em determinado ponto antes dele fazer uma virada ou uma pausa para acelerar em outra direção. Pode parecer complicado, mas tudo que a gente está falando é o seguinte, ó, eu vou colocar aqui basicamente só o MACD, para você avaliar ele como um indicador de momentum. Nesse ponto aqui, onde o histograma ele está para cima, onde a gente teve o cruzamento da linha do MACD com a linha de sinal, é onde a gente vê a segunda mudança de momentum.
Maurício, como assim a segunda mudança de momento? Ele só está trocando uma vez. Na verdade, não. Na verdade, ele já está trocando duas vezes. Porque aqui na linha de baixo, né, onde você consegue ver a linha zero, o histograma para cima e para baixo, a gente tem o momentum aumentando com ele verde e diminuindo com ele verde. Depois a gente tem o momentum diminuindo com ele vermelho e aumentando com ele vermelho, tá? Então, basicamente, quando você vê essas barrinhas descendo, significa que o preço está desacelerando a alta. E quando você vê as barrinhas verdes subindo, significa que ele está acelerando a alta. Essa é uma das formas de ler. E quando ele está vermelho aqui, ele está acelerando a queda. E quando ele está subindo, ele está desacelerando a queda. Essa é uma das formas de analisar, beleza? Você pode analisar de diversas formas, como a partir daqui é alta, tá? Esse pedaço aqui é alta e a zona vermelha é baixa, é uma forma de se fazer, só que aprender a fazer toda essa leitura vai te ajudar bastante de forma geral. Então, agora que você já entendeu essa parte do momentum, o que a gente vai ver? A gente vai analisar o seguinte, ó. Nós temos aqui, vou pegar essa alta aqui porque ela está bem nítida, tá? Eu estou escolhendo momentos em que está tudo muito nítido para você. O MACD, a gente teve aqui uma mudança de momentum e aqui uma desaceleração para uma retomada. Então, desaceleração para retomada, mudança de momento nessa zona aqui. Então, a partir do momento em que a gente vê, ó, alta acontecendo aqui, foi mais ou menos essa alta acontecendo aqui, nós tivemos então uma bandeira em um período de correção. E essa bandeira com período de correção, ela acontece aqui no MACD até esse candlezinho verde aqui. Quando você junta ele, ele está falando, olha, o preço começou a acelerar a alta novamente. E isso acontece nesse candle aqui, tá? Na verdade, nesse daqui é o candle que fecha dessa forma, dizendo que o momentum de alta continua seguindo. E às vezes isso daqui vai falar pra gente qual é o ponto de saída. Então, se você, por exemplo, já viu o vídeo do MACD compra fundo, né, que você compra aqui, quando ele está nesse ponto, e você já está vendo uma alta expressiva aqui, a partir do momento que você vê essa barrinha verde aqui menor, você já pode começar a realizar parcial ou sair da sua operação de forma geral, tá? Então, dessa forma, você vai juntar esses três aspectos junto com o seu sinal de entrada, stop e alvo. E aí, isso daí é o que vai fazer muita diferença. Então, eu vou deixar aqui anotado, ó, suporte e resistência. São os nossos canais e LTs, tá? LTA e LTB, que vão te ajudar a identificar as suas zonas de compra e de venda. Então, zonas de compra e de venda com suportes e resistência. 2. Zonas de sobrecompra e sobrevenda, que vão te ajudar a identificar pontos onde às vezes o mercado vai fazer um repique e onde você pode comprar para mais longo prazo se você estiver fazendo um swing trade. E 3 é o momentum, porque quando o mercado pega momentum, significa que ele vai acelerar e ele vai na direção esperada mais rápido. E isso faz com que você não tenha muita ansiedade, isso ajuda a controlar o trade, etc, etc, porque você não vai mais fazer besteira, tá? Você tá vendo que ele está acelerando na sua direção e quando ele começa a desacelerar, você já vai realizando alguns lucros ali para poder esperar a próxima oportunidade. Então essas foram as 3 dicas que para mim são essenciais para identificar boas oportunidades no mercado, utilizando tanto a análise técnica quanto o price action de realmente analisar o que o preço está fazendo, tá? Não só por suporte e resistência, não só por canal ou figura gráfica. Então, isso daqui é muito o que eu uso. A zona de sobrecompra e sobrevenda para identificar as melhores oportunidades de compra para longo prazo e as melhores oportunidades de realização de lucro e o momentum para eu poder saber se o preço já está querendo acelerar na direção que eu desejo ir, seja para cima ou para baixo. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, você precisa comentar nesse vídeo para eu saber que você gostou e compartilha ele com outras pessoas. Vamos bater os 20 mil no canal, que a gente já está ficando pertinho e eu estou muito feliz com isso. Eu agradeço a cada um de vocês que está aqui até hoje apoiando, assistindo o vídeo, etc, etc. Para quem quiser mais informação aqui no canal,
primeiro link da descrição é sobre o curso. Quando eu for lançar, eu vou colocar ele no primeiro link do Telegram para você abrir a sua conta na Binance. O segundo e mais um monte de link aí para poder te ajudar com setup e tudo mais. É isso, eu vou ficando por aqui e vejo você no próximo vídeo. Valeu!